A internet, os benefícios e as pegadinhas. Eu vou colocar uma vinheta aqui. Uhum. Matraca, circula a adaga das bocas, traga da fala, trocas em redes, enredo do eco em relevo, negra raiz. Arma batida sem couro, fala, reza, enreda, resenha o verbo, mãe do elo dos elos. Fala, embala e arma, os tambores de bocas, matraca. Embarca, matraca, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Eu venho com a Antônia fazer palhaça em terra alheia. Embarca, matraca, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Eu venho com a Isabela fazer palhaça em terra alheia. Eu venho com quem tá vendo fazer palhaça em terra alheia. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem assistir de noite. Uma rosa da laje para as palhaças negras, para todo mundo que é do riso, nesse dia 10 de dezembro, que é dia da palhaçaria. Saudar aqui a palhaça Chamego, que, dentre tantas outras pessoas do riso, artistas, é uma das nossas ancestrais, da arte de trazer alegria. E hoje a gente vai conversar sobre criação artística com a Antônia Vilarinho, a palhaça fronha, e com Bela, a palhaça agridoce. A Antônia Vilarinho eu encontrei quando eu estava no Recôncavo Baiano, junto com outras palhaças, e a gente procurando mulheres negras na palhaçaria, não achava nada. Um curso de palhaçaria perto de São Francisco do Conde, lá em Salvador, R$900. E aí a gente escrafuchando a internet, encontramos, né? Palhaça fronha que quando conversa com a gente parece que a gente já é de família há muito tempo. E ela vai se apresentar, falar um pouquinho das pesquisas que ela realiza. Bela é companheira do curso da Escola Livre de Artes, é aquela pessoa que sempre traz uma banana na sacola, que a gente sai da aula conversando da vida e acredita que precisa caminhar juntas, né? Quando explicam para a gente só até a página 2, a gente vai buscando caminho para nos encontrar dentro da palhaçaria. E aí, vou pedir para que vocês se apresentem. Antônia, falar de onde você vem, o que você pesquisa, Bela também. E nós vamos compartilhar vídeos, né, de cenas que a gente está em processo criativo. Por mais que a pessoa, né, que esteja assistindo não seja da palhaçaria, seja de outras artes, do teatro, ou esteja fazendo qualquer trabalho, né? Às vezes é muito importante a gente ouvir como é que uma pessoa teve uma inspiração, como é que aquilo foi sendo lapidado ao longo do tempo. Antes da cena ficar pronta, existe um caminho, que pode ser espinhoso, pode ter pétalas, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, Antônia, com você a palavra para você se apresentar para nós. Bom, eu gosto de sempre me começar cantando, né? Então, vou pedir licença. Uma boa tarde para todos, saudar os palhaços, as palhaças, palhaças. Dai-me licença, dai-me licença. Dai-me licença, palhaçaria, dai-me licença. Dai-me licença, dai-me licença. Dai-me licença, ancestrais, dai-me licença. Vou agradecer o convite, agradecer todo mundo que está aí vendo a gente, agradecer meus guias, minha espiritualidade, pedir que minha comunicação aqui seja
escurecida. E, bom, vou me apresentar, eu gosto de me apresentar também cantando, então vou cantar uma ladainha para vocês. Vou contar uma história do arroz do Maranhão, cabelo de Arapuá, de São Jorge de Dragão. Tinha no centro do meio uma moça muito ousada. Disse, vou lá para o Planalto, para a cidade planejada. Vem de terra de cultura, de tambor e boi que arrasta. Misturou com tal de Clau, nasceu uma grande palhaça. É artista no cerrado, mantém caixa, trouxa e fronha. Mata um dragão por dia, realiza e ainda sonha. Na Angola mandingueira, é uma grande guerreira. E na cultura popular, colega velho, fortalece a capoeira. Viva, meu Deus! Todo mundo. Viva, meu Deus, Samará. Viva o dia das palhaças, dos palhaços. Viva os palhaços, camará. Gente, a rainha, ela conta a minha história, né? Ela foi feita pelo Bruno Cunha, ele é um colega da capoeira, e ele fez essa ladainha e me deu de presente. E ela fala de onde eu venho, né? O Centro do Meio realmente é uma cidade, era um distrito, um povoado onde eu nasci, lá no Maranhão. E eu fui do Maranhão para Brasília, para a cidade planejada. Fui criada lá. Depois eu fui lá em Brasília, que eu comecei na palhaçaria, né? Lá em Brasília, que eu fiquei em Brasília mais de 50 anos. Eu sou uma mulher negra, sou uma mulher mãe atípica, uma mulher neurodiversa, sou palhaço, sou capoeirista, e tudo isso eu vivenciei, né? O meu processo todo na palhaçaria, de todo o início, foi em Brasília. Depois de Brasília, eu fui para Florianópolis. E de Florianópolis, eu vim para o Rio de Janeiro, que é onde eu estou atualmente. E tudo isso aconteceu porque a Fronha, palhaça Fronha, minha palhaça, pegou na minha mão e saiu me levando para o mundo. Eu sou uma senhora, uma moça, uma mulher andadeira, porque a gira, né? A minha pomba gira. Então, eu fui por muitos lugares, tanto para estudar palhaçaria, por muita curiosidade, e muita vontade de ser palhaça. Na minha época, quando eu entrei na palhaçaria, vinha muito a palhaçaria da Europa, chegava na gente muitos mestres, muitos homens fazendo palhaçaria. A gente não sabia de muitas mulheres, e principalmente mulheres negras, não tinham tanto conhecimento como tem atualmente. E eu, com muita vontade, eu primeiro passei por muitos países, não tenho uma casa hoje em dia, porque eu gastei todo o meu dinheiro investindo, e valeu muito, porque foi por conta de todo esse investimento que eu cheguei na palhaçaria de terreiro, porque eu fui encontrando palhaços, mestres da palhaçaria, e que foram me trazendo uma vontade de pensar uma palhaçaria onde não tivesse tanta influência dos modelos da palhaçaria que vinha de fora, né? De onde a gente tinha, na minha época, a gente tinha esse acesso a isso. E nesse processo todo de pensar uma palhaçaria onde eu me sentisse, né, bem, me sentisse comigo, uma pessoa da cultura popular, uma mulher que gosta de
de dançar, de cantar, de batucar, de mandingar. Eu fui pensar uma palhaçaria que trouxesse isso. E é o que eu estou pesquisando atualmente, que é a palhaçaria de terreiro. É isso. Falei mais que a mulher da cobra. Estou apresentada. Que bom que a cobra também veio aqui se apresentar, e a mulher. E agora vamos puxar para a Bela. Diga aí, Bela, quem é você? Eu sou Bela. É uma pergunta, assim, muito profunda, né? Quem sou eu? Eu, depois de 29 anos, com medo e coragem, coloquei o medo e a coragem na mochila e fui parar lá nas terras da Bahia, lá em Salvador, girando com a gira, se movimentando, descobrindo esse corpo em movimento. E depois de descobrir diversas encantarias, essa encantaria da palhaçaria apareceu para mim. A minha palhaça veio numa segunda-feira, olhou bem na minha cara e falou, vamos embora. E aí eu fui. Ela se apresentou para mim, agridoce, e ela está saindo do ventre agora, né? Eu comecei a mergulhar nesse mundo encantado por meados de julho agora, então estou engatinhando e me conhecendo nessa arte, me conhecendo nesse movimento. E foi maravilhoso começar esse curso com Marielle, que é força, é coragem, é voz, e empurra a gente para frente, e me trouxe aqui pela primeira vez ao vivo com essa mulher maravilhosa, Antônia. Já agradeço e sou muito grata por tudo isso. Eu escrevi umas palavras assim que vieram para mim sobre a Agridoce, que é essa palhaça que tem me acompanhado. Palhaça agridoce é doçura em meio à solidão, encanto em meio às cegueiras, água para encharcar a secura dos corpos, dos corações e das culpas, sanidade para seguir no caminho, que é único para cada um de nós, que somos únicos, e para todos nós. É isso. Estou aqui para aprender, para agregar com o que puder, e sigamos. Travou? Travou? Acho que travou um pouquinho. Sim. Essa internet hoje está brincando comigo, ela está fazendo várias pegadinhas. Mas não foi você, não, foi Mar. Sim? Sim. Sim. A minha também está travada ou não? Voltou. Agora tá bom. Tá vindo? Dá um salve aqui para o Guilherme, que está aqui com a gente, da Oficina de Palhaçaria. Então, a gente vai compartilhar um primeiro vídeo, né, uma primeira gravação dessa sketch que nós vamos apresentar. E, para mim, veio uma cigana. Essa palhaça cigana chamada Amar, que fala de amor, que fala de natureza, que fala de terra. Eu fui aprendendo, né? Estou nesse aprendizado de que a palhaçaria é a gente mesma. Então, com uma máscara, né, pequenininha do nariz, a gente meio que se desnuda e compartilha, né, das nossas fragilidades, das nossas personalidades, da vida com as pessoas. E eu sou um pouco dessa mulher que sai catando muda de planta, onde é que vê. Então, me veio nessa ideia de cena começar, né, presenteando as pessoas com as rosas e trazendo um ponto de cigana. Eu tenho fé, né, no povo cigano. Desde adolescente, meu apelido era Cigana, até e-mail lá do Yahoo era Marielle Cigana, e eu fui lembrando um pouco dessas conexões, né? E aí eu vou compartilhar a tela para a gente poder assistir um pouquinho de como que está ficando a cena e aprender, né, as sugestões com a Antônia, com a Isabela, com quem estiver nos assistindo, de como que pode ser lapidado essa ideia
de cena, né? Aí eu não vejo vocês. Só retorna para mim se consegue ouvir o áudio. Para mim tá ótimo. Sim. O vídeo ainda não começou para mim. Vamos lá. Mas você eu ouço. E agora, o vídeo foi? Foi. Eita ferro. Pra Esse mim vídeo não eu fiz tá com minha aparecendo. mãe, né? Na piscina. Eu pausei ele para ver se ele carrega aqui um pouquinho. Netinho. Pra mim o áudio não tá chegando não, Má. Não? Deixa eu ver aqui. Pra mim não. Vamos ver. Se agora vai. Ali eu só tô tentando... Dona da casa, me dê licença. Chegou? Chegou. Chegou o áudio? Chegou. Respeita o público. Com vocês, ela. Todo mundo gosta dela. E ela sou eu. Bebo sabonete de lavanda, cidreira, manjericão, pra acalmar o coração, porque eu, a cigana do mar, trago seu amor em 2 dias. Oh, oh, leiam pensamentos. Tangalacatã. Você sabe o que eu tô pensando agora? Não. Não! Não! Acertei! Acertei! Oh! Oh! Eu jogo cartas. Búzios. E tarô. Mas hoje eu só vou ler a mão. Quem quiser, contrata meu espetáculo. Tangalacatã. Boa tarde, moça. Boa tarde. Posso ler as suas mãos? Pode. Oh. Tangalacatã. Vejo que você tem um leque de possibilidades em sua vida. Olhe bem nos meus olhos. Oh. Mas há algo errado em suas unhas. Oh! Olha o tamanho desse bife! Quantos bifes na sua unha! São muitos bifes. Um pedaço de chã de dentro que dá R$20 o quilo. R$40 o quilo. R$20 é o lombo, né, mãe? Ai, quantos bifes na unha. Às vezes, quando a gente tá frita na vida, a gente precisa de uma coisa. Sabe o que é? Eu vou lhe dar e você guarde para você. Quando tudo na vida está frito, a gente ganha uma cebola para tanto bife. Com
Marielze. Oh, Marielze. Se algum dia você precisar chorar, chora. Chora. Chora que precisa chorar. E pica essa cebola no meio. E se um dia você quiser afastar alguém, você come essa cebola crua aí. Assopra. Mas tem algo melhor. Você pode comprar em minha mão uns biscoitinhos de cebola que são R$5. A cebola previne o infarto e tem vitamina D. Receba. Vamos continuar lendo as mãos. Qual é o nome do senhor? João. Oh, seu João. Como vai, seu João? Bem, ciganinha. Oh, ciganinha. Deseja ler o seu destino? É bom, né? Eu vejo aqui, Tangalacatá, um leque de possibilidades para o senhor, seu João. Olhe bem nos meus olhos, João. Olhe bem nos meus olhos, que o seu caso é delicado, seu João. Eu vejo aqui, nessas mãos, olha só essas mãos. Uau! Quantos calos, quantas marcas. Eu vejo, seu João, que o senhor precisa limpar o seu coração. Olha quanta sujeira dentro do peito. Precisa limpar a sua alma e polir aquilo que não lhe faz bem, seu João. E mais, seu João. Oh, seu João, pai de comer unha, seu João. Eu acho, seu João, que você precisa de ter uma base em sua vida. Porque em cima da areia movediça nada se faz, seu João. E o seu amor tem 2 dias, seu João. Um dia você aprende a valorizar quem está do seu lado. E um dia você toma juízo, seu João. Isso é 1 dia, 2 dias para mim. Mas se você não correr atrás do tempo perdido, para você pode ser uma eternidade. Vamos secar essa base. Agora eu vou ler um pensamento. Eu tô sentindo um cheiro aqui. Tangalacatã. Tangalacatã é o som da panela vazia. Tangalacatã. Será que ela vai roubar meu dinheiro? Que isso, menino? Tá achando o quê? Nós somos da força cigana, artista. Não é ladrão, não. Mas eu tô com fome. Dá um alimento? Não posso. Não pode? Me dá um alimento? Não. Respeitável público. Eu estou com fome de respeito. Rosa vermelha, rosa vermelha. Então, essa foi mais ou menos a ideia de depois conversar sobre a cena da... Eu remover essa tela aqui. Se eu consigo ela. Vocês me ouvem? Sim. Ouve, Antônio? Ela... Sim, tá travando, mas dá para ouvir. Sim.
Agora você está assim, ó. Eita, Então, eu fiquei pensando, né? Assim, a gente tem necessidade de se expressar, né? A gente tem essa necessidade, a gente precisa, né, se expressar, a gente tem muitas subjetividades, né? Muitas histórias, muitas coisas que vão acontecendo, que acontecem na nossa vida, na nossa história de vida, que a gente quer expressar isso e levar isso para a arte, né? Que é a melhor maneira, eu acho, né? Enfim, da gente levar isso para as pessoas, né? Através da arte. E a gente acaba também, né? Fazendo trazendo também essa comunicação, levando para as pessoas e trazendo as pessoas para a gente, né? Então, é uma troca, é a relação, né? É o encontro, que é o que acontece com a palhaçaria. A palhaçaria, né, ela tem isso, né? Da gente, os encontros, né? Os afetos, e é isso que eu acho que a gente precisa, né, para trazer leveza, né, para nossa alma, para o nosso espírito, né? E sem estereótipos, né, com a verdade, né, com a nossa verdade, né, que é o que a gente, né, as pessoas negras, né, tem isso, né, muito na nossa comunicação, né? A gente está muito presente porque a gente está muito relacionado muito a gente está no sentir, né? Eu sempre falo nos meus cursos, né? A gente sentir, a gente precisa sentir as coisas, não pensar no racional, como o racional, como vem da cultura, né, ocidental, né? Colonizado da coisa da dualidade, do sim, do não, do bem e do mal, mas pensar isso com o coração, né? Até pensar isso como dentro do espiralar, como diz a Leda Maria Martins, né? E pensar isso como uma encruzilhada, né? Com a encruzilhada no que vai para frente, no que vai para trás, no que vai para o lado, no que vai para o outro. Tudo isso é o que é essa mistura, esse caldeirão que move a gente, né? E isso torna a gente presente, né? Faz a gente, o nosso coração tá para jogo. Tá para jogo, eu falo tá para jogo porque é sentir, né? Sentir a nossa presença, sentir essa relação com o outro na presença, né? Na verdade. É o que eu trago muito nos cursos da palhaçaria. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu anotei. Palhaças necessitam dizer coisas que tocam elas, né? Tocam elas, que tocam o que eu acabei de falar, que tocam... criar essas dramaturgias a partir delas, né? Querem suas histórias na cena, sem estereótipo. E é isso, né? A gente cria muito as histórias a partir da gente. Eu vou falar aqui, né? Eu estou falando a partir da minha experiência como, né, como palhaça e com a história que eu tenho na palhaçaria, por mais de quase 30 anos. Então, todo esse meu, né, minha vida, né, todo esse tempo dentro da palhaçaria, é isso que eu estou trazendo, né, o que eu não sou dramaturga, não estudo dramaturgia, mas necessariamente a gente estudando palhaçaria, a gente precisa entender as nossas dramaturgias pessoais, a gente precisa pensar nossas histórias, ter as nossas histórias e a gente precisa pensar como contar essas histórias de uma maneira leve, e essa leveza que também nos traz a cura, né? Porque a gente tem muitas dores, muitas feridas, muitos atravessamentos. É diferente, para mim, como palhaça, é uma coisa que mais difícil
no meu processo eram os olhares. Sempre foi uma dificuldade muito grande que eu tinha com relação aos olhares, porque eu não conseguia me sentir bem. E a palhaçaria, ela é um princípio, é um fundamento, aprender a olhar com a alma, olhar com o coração, olhar de verdade. Mas sempre me atravessava os olhares, porque me atravessava e me remetia àqueles lugares onde eu passei por muita humilhação, por onde eu, né, vivi quando criança, que meu avô olhava para mim e eu tinha que sair me escondendo, correr da sala. Isso tudo fica registrado na nossa história. E a palhaçaria foi me colocando nesse centro da roda e me levando para cima, né? Aprender a olhar e ser olhada, e olhar com a minha verdade. Isso, para mim, me fortalece, porque me coloca num lugar de dizer, não, eu tenho isso a meu favor, eu aprendi a lidar com isso, né? Porque não é uma coisa que é de uma hora para outra que a gente já, não, agora eu já está resolvido na minha vida, agora já pode me olhar, me olhar que eu não vou sentir mais nada. Não, a gente ainda sente, até hoje eu ainda sinto quando olham para mim e me veem como uma pessoa, uma mulher ou que não é bela dentro da proposta da beleza, da beleza colonizada, ou beleza, né? E eu sou uma mulher que eu gosto de mim, eu gosto do meu cabelo, eu gosto da minha boca, eu gosto do meu jeito de ser, né? E eu quero que esses olhares, para mim, sejam assim. Enfim, e só para falar, né, da cena, eu penso muito de onde vem assim, o que eu quero dizer, né? O que me incomoda nessa vida, como é que é o meu movimento na vida, que eu sinto necessidade de falar, de dizer que, né, são muitas coisas, é muito complexo, mas tem algo que eu quero, que eu falo eu no sentido geral, assim, eu como palhaça quero dizer assim, eu quero falar desse assunto. E o que me veio com essa cena é que eu acho, a palhaça, ela quer falar, eu acho que da fome, da vontade, da falta, a falta, né? E até o prato de cabeça para baixo, ele tem uma simbologia, né? Ele tem um sentido. Então, a cigana, a palhaça que traz essa essência da cigana, que não necessariamente para a figura precisa ser a cigana, mas a palhaça que traz essa essência, porque, como você disse, na sua história, você já tem essa relação, que nós temos, nós pessoas negras, indígenas, nós temos isso no nosso o cigano na nossa ancestralidade, né? E você traz essa referência que eu acho muito legal. Inclusive, na palhaçaria de terreiro, eu estou focando nessas estéticas também e nessa filosofia africana, para trazer essa estética, trazer essa proposta da gente pensar tanto a figura, a palhaça, o palhace, como também o que a gente vai usar como figurino, e como também essa essência que pode estar relacionado tanto a cigana como a pombagira, como um orixá, ou, enfim, é essa que está trazendo para a minha pesquisa, porque é o que traz na nossa ancestralidade, na nossa tradição, como a relação com a cultura popular em geral também, né, brasileira, e que eu remeto muito ao Maranhão, que é de onde eu venho. Eu esqueci de dizer uma coisa, eu vou falar aqui no meio, fazer uma parte. A minha palhaça, ela nasceu lá em Salvador. Então, como a gente está tendo uma coisa em comum aqui, todo falando de Salvador, Fronha veio lá de Salvador, né? Lá junto com Felícia, com Xande, todo esse pessoal lá no retiro que nós fizemos, lá em Buraquinho. Eu falo isso na minha dissertação, a gente fala desse retiro que foi o divisor de água nas nossas vidas. Então, eu aproveito para até agradecer os mestres que me trouxeram para esse lugar, porque realmente mudou minha vida. E voltando aí na cena,
Tem a coisa da cigana, e aí é uma coisa muito legal que a cigana ela traz o prato, né, que já sinaliza o que ela quer dizer, né, mesmo que ela diz isso depois, e também traz uma peneira cheia de coisas dentro, né? Aí essas coisas, para mim, elas podem ir saindo. Precisa ter porque eu vi ali na cena, talvez ela precise ter uma ordem diferente, assim, mude algumas, né? Se a gente for trazer para pensar assim, uma estrutura, sabe? Tem a estrutura que eu penso assim, grandona, como se fosse um círculo grande, e um círculozinho, e vários círculozinhos dentro, pequenininhos, com o que eu vou contar, está trazendo o tema desse círculo grande, o que eu vou contar ali dentro. Não sei se eu estou conseguindo escurecer, empretecer essa conversa. Mas dizer que aí porque tem esse passo a passo que pode ser feito do jeito da palhaça, mas que ele precisa ser obedecido para que quem está assistindo perceba, né? Porque falando de mente, nossa mente ela precisa desse passo a passo que vira um todo. Começou a complicar. Mas primeiro a gente precisa ver a palhaça, né? A chegada da palhaça. Essa palhaça pode chegar cantando, ela pode chegar pulando, ela precisa chegar primeiro para a gente ver a palhaça, vai dizer assim, para a gente conhecer o palhaço, porque tudo isso, tudo que acontece na cena, é um pretexto para a palhaça estar ali, para dizer, eu vou inventar, é como a inocência da criança, eu vou inventar um jeito de estar ali no meio de todo mundo, então eu vou fazer isso, eu vou vender, só que a gente faz de uma forma trágica, para ficar cômica, né, também. E aí eu já me apresento, né, a palhaça já na canção, que eu até poderia sugerir que até o prato, ela cantando ali, a canção a cantiga da ciganinha, com a percussão do prato, sabe? Vai batendo o prato na cabeça, fazendo essa percussão, e de vez em quando pega o leque, né? Pode pegar o leque e se abanar, enfim, estou sugerindo umas coisas assim que talvez, né, você vai ver se faz sentido. Para depois, né, entrar no que eu vou fazer, né? O que eu vim fazer aqui. Porque antes de entrar no que eu vim fazer aqui, muitas coisas podem acontecer, né? Posso ir na apresentação, né? Entrou a palhaça na apresentação, no público, né? Fazer todo aquele caminho ali, se mostrando, né, a sua lógica, o seu jeito, e aí entrar no que veio fazer, né? Que seria falar da fome, dessa fome, né, a fome dessa fome que ela tem fome de tudo, pode ter fome de amor, né? Ela pode ter fome de comida, porque a gente tem fome de um monte de coisa, né? E aí pode entrar o bife, né? E aí aproveitar para fazer uma denúncia, né? A gente não pode comer um bife, o bife é caro para caramba. Entra tudo isso, né? E aí pode colocar toda assim. E aí a interação com o público, né? Porque ali você está com sua mãe, ela está ali porque ela está como se você colocou ela ali porque era para ser o público, né? Porque você vai interagir com as pessoas, né? Da plateia, né? E aí, fechando aqui, uma coisa que eu acho que é muito importante nessa relação com a plateia é estabelecer primeiro essa relação, para dizer assim, ó, eu vou cuidar de você, eu tô aqui porque eu vou cuidar de você. Aí você vai ver como é que você vai fazer isso. Porque é uma gambiarra. Na verdade, tudo você vai descobrindo, sabe? Eu estou falando aqui, mas você vai vendo o meu ponto de vista, mas o palhaço sempre vai descobrir o seu jeito. Uma coisa que é importante, deixar a palhaça fazer, porque ela resolve as coisas. Porque quando a gente fala que a palhaça é você,
A gente tem que aprender a separar a realidade dura que a gente vive do que a palhaça é, porque a palhaça ela traz essa leveza, a arte, né? A palhaça ali, a Marielle pode estar ali junto, né? Mas quem está na frente é a palhaça que vai resolver tudo. Porque quem traz essa tragédia, essa realidade, é a Marielle. Mas quem vai contar isso de uma maneira tranquila e leve e alegre, e cantando, é a palhaça, que a palhaça tem o seu jeito, tem a sua inocência, tem sua maneira de fazer, que é só dela, é única. Sim. Te agradeço imensamente. Você foi falando aqui, meu olho foi até revirando, porque já veio várias ideias aqui na cabeça. Realmente, eu vendo, né? Eu vendo sabonete, vendo artesanato, então eu queria incluir na palhaçaria essa coisa meio cigana mesmo, que a gente merece prosperidade, né? Nossa origem é essa, então eu já ia apresentando também aquelas coisas que eu vendo enquanto Marielle, que é o sabonete de ervas e tudo mais. E perguntar para as pessoas, né? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Eu achei um coco, que eu acho que eu poderia terminar, inclusive, com outra música, e o coco é mais ou menos assim, respeito é bom, todo mundo gosta, respeito é bom, todo mundo quer, respeito é bom, todo mundo gosta. E aí, por exemplo, eu incluí o nome das pessoas nesse coco e pedi elas para dançar comigo, enfim. Vieram várias ideias, mas como o tempo está aqui apertadinho, a gente vai ver agora o número de Bela. Tá. Né? Também tem uma força maravilhosa aqui, que é o Marcos Carvalho, @Teatro Negro e Atitude. E eu fui ver uma peça do Marcos Carvalho, que chama A Sombra da Goiabeira. Depois da peça, Antônia e Bela, e quem está assistindo, eles disponibilizaram uma consulta, né, com uma psicóloga preta. A peça falava sobre a relação com o pai. E hoje é essa psicóloga que está me apoiando nesse trabalho com a palhaçaria, porque realmente movimenta muitas coisas dentro da gente, né? E então, como que o mundo a gente merece rir com saúde, de outra forma, e eu vou compartilhar a tela aqui da Bela. Coloca a sua palhaça para fazer a consulta. Sim. Ótimo. Nos cursos que eu dei, muito de palhaçaria na pandemia, eu levava uma psicóloga para consultar as palhaças. Sim. Incrível. Porque as palhaças estão à porta da frente, né? Elas estão ali falando, se expondo. Ô, Bela, você quer dizer como é que você teve a ideia, a inspiração para o seu número antes de eu compartilhar a tela? Bom, esse daí que vocês vão assistir foi muito espontâneo. Eu juntei com o que eu tinha na minha cabeça mesmo, com o que eu já idealizava. Não tenho ainda um roteiro escrito, mas a ideia é trazer a resistência da natureza, né? Para que a gente possa enxergar a necessidade do cuidado, que é urgente para com a natureza, para com a terra. E a agridoce para mim é isso, ela é um botão de rosa no meio dos meus espinhos. Ela é uma forma de rir das minhas amarguras mesmo. Então, eu quis colocar esse número, que na verdade não foi a ideia original, mas que saiu mais espontaneamente. Então, eu acreditei que era ele que tinha que ser desenvolvido nesse momento. E aqui em Contagem, nesses últimos momentos, que eu tenho residido em Contagem agora, nesses últimos meses, tá uma matação de árvores sem fim. Foram mais de 4.000 árvores para um projeto da prefeitura que ainda não terminou. Então, a gente sabe que serão retiradas, né? E matar. Isso falando aqui em Minas Gerais. Então, para mim, é essa urgência. E foi o que a palhaça tentou trazer. Então, bora lá. Eu não consigo ver ninguém mais. Aí só me retorna se tá saindo o som, viu?
Eu não tô ouvindo, mas o meu áudio também Também nesse não. vídeo não tá muito bom. Sim, deixa eu dar pausa. Aqui tá, mas a gente vai ouvindo com o coração também. Oi, Belinha.
Foi. Bom, só colocando umas coisas. O áudio, né? Não se fala. Eu ainda estou nesse trabalho de manusear melhor as tecnologias. Ao final foi alterado, né? O professor tinha colocado a ideia de juntar todo mundo e amarrar o cipó. Então, todos que receberam as folhas a partir, né, de agora ficaram em pé e vai ser todo mundo amarrado pelo cipó. Essa foi a ideia de encerramento que ele passou. Uhum. Olha, a gente tem, eu falo nós palhaças, a gente tem muitas ideias, a gente frita o nosso cérebro com tanta coisa que vem para a nossa cabeça, é uma loucura. E aí a gente tem que aprender uma coisa que é tipo assim, até eu aprendi isso, vi Ângela de Castro falando isso e eu achei fantástico. Tem uma caixinha de ideias. Aí quando tem as ideias, que a gente tem ideia demais, a gente bota nessa caixinha. Aí, às vezes, a gente quer pegar essa ideia de volta, pega ela lá de volta, sabe? Eu fiquei pensando, assim, eu estou falando isso porque eu gosto desse tema, eu acho muito legal o que você traz da natureza, né? Mas pense, é necessário também pensar. Assim, eu vou falar isso, mas eu sei que é um resultado de disciplina, né? Eu sei que é necessário. Você sabe que um número na palhaçaria, a gente precisa fazer 1000 vezes, porque às vezes um número ele vale tanto, às vezes não, ele vale tanto quanto um espetáculo. Tem gente que tem palhaço que só tem um número. E esse número faz a vida inteira, esse número diz tudo o que ele quer dizer, entende? Então é importante também pensar na dramaturgia da palhaça, né? Como é me conhecer, quais são as minhas subjetividades, como é que eu reajo às coisas, como é que eu me relaciono. Porque pensar a dramaturgia, eu tenho que pensar num conjunto de ações, né? Ali, para a gente entender como contar essa história, eu preciso fazer para mim, funciona como uma dança, sabe? Eu sei tudo que eu vou fazer, todo o passo que vou fazer, ligando um movimento ao outro, mas isso é tão feito de uma maneira tão inteira que ela parece que é uma coisa só, sabe assim? Aquela ideia que eu coloquei da coisa grande e as coisas pequenininhas dentro, tudo se relaciona. É um conjunto de ações se relacionando umas com as outras, para que para quem está assistindo, entenda essa história que está sendo contada. Sabe? Então, ali, quando a palhaça se apresenta, ela está de costa, ali e vai virando, ali ela pode virar uma brincadeira de esconde-esconde, ela se escondendo atrás da árvore. Porque o que está na frente dela é a árvore, né? Pode ser uma árvore, né? Então ela está se escondendo, brincando com o público de se esconder. Só que tem uma hora que ela vai dizer achou, que ela vai se achar, né? Porque o tempo, o ritmo, que é uma coisa que, né, precisa ensaiar bastante para entender isso dentro de um número, dentro de uma cena, sabe? Mas, falando assim, no contexto geral de pensar que não é porque o fato de ser uma disciplina que não vai ser bem feito, mas pensar que é um processo mesmo, uma manutenção, um processo de ir trabalhando, até você vai chegar a um ponto que tanto você como Mariela, talvez pense assim, eu quero falar disso, mas de uma outra maneira, eu quero falar disso só com o bife, entende? Às vezes a gente vai descobrindo, às vezes, o que a gente quer de verdade, fazendo, praticando, porque a palhaçaria é prática, precisa praticar muito mesmo, não tem preguiça. Tem negócio de preguiça. É mesmo assim o tempo todo, porque é um exercício de vitalidade, eu acho isso maravilhoso. Então, ali, quando você está no esconde-esconde, brincando ali, eu acho que as folhas podem cair, sabe? Nessa brincadeira, cai as folhas, porque aí, se cai as folhas das árvores, a palhaça vai catar as folhas, né? Vai baixar para catar as folhas. Entende?
para ir dando um sentido. Porque aí vai dando esse sentido. Essa palhaça foi catar essa sogra, porque aí a gente vai pensar assim, cada pessoa pode pensar, é porque está acabando as árvores. Porque a gente não dá o resultado para o público, a gente tem que deixar o público, a gente mexe com o imaginário do público, a gente tem que botar o público para trabalhar também, eles precisam, mas a gente é que rala ali. É uma comunicação com esse imaginário, né? Dessa plateia, desse público. E quando a gente mexe com esse imaginário, é muito legal, porque eles entram na história. Eles podem ir até ajudar a catar as folhas. Chega a esse ponto. Tanto que as pessoas ficam, né? Por isso que é um encantamento mesmo, sabe? Eu senti também muita palhaça de olhar, né? Olhar mesmo, assim. Claro, isso é a base, é o olhar. Mas toda a ação, tudo que a palhaça faz ali na cena, ela faz assim tem um tempo, assim, muita verdade, assim, né? Se eu dizer a palavra verdade, não sei se você vai entender. Mas é o tempo que eu vou ficar em cada ação, sabe? Esse tempo precisa ser muito treinado, assim. Eu acho que na sua cabeça poderia ter folha também saindo, sabe? A árvore, né? Ali. Entende? Você pode conversar. É um passarinho que você tem ali no ombro? É um pássaro. Então, você pode conversar com esse pássaro, sabe? Tudo que te angustia, o que tu quer dizer, tu pode travar um diálogo com ele. Aí, não sei se ele não vai responder, mas você responde por ele. Entende? Porque, olha, palhaço dá jeito para tudo, sabe? Dá jeito para tudo. A corda, eu não entendi. Eu acho que ela apareceu ali do nada. Precisa de um cuidado, assim, para não ser para não ser demonstrativo, sabe? Eu vou... É isso, a gente cai nesse lugar, aí a gente precisa sair dele, porque ele é um campo minado, assim, ele é um caminho fácil, a gente tem que é necessário ir por um caminho mais difícil, sabe? Eu digo bem assim nas minhas aulas, é o conforto no desconforto, sabe? É o prazer, não que você tem prazer, você tem prazer ali, é com essa inocência mesmo da criança. E outra coisa que eu pensei aqui, tem que ter um certo... O público, tanto quanto o palhaço, o público quer ser amado também, né? Eu vejo assim. Então, a gente precisa ter muito cuidado nessa relação com o público. Eles precisam, primeiro, entender que eles podem... a gente precisa entender que eles estão dentro da história para a gente poder interagir com eles. Não sei se você percebe isso, mas é uma coisa bem delicada, sabe, para lidar ali com o público. A gente precisa muito deles para a gente, né, estar ali na cena. A gente precisa dessa relação saudável, leve com esse público, né? Então, precisa bastante treino para que isso aconteça. Enfim, a gente começa mesmo, é normal, é natural que a gente comece com muita coisa. Quanto mais coisas a gente começar, mais a gente, sabe, vai poder ir tirando, botando outras. É normal, tá tudo certo. É assim mesmo, sabe? É assim mesmo. A gente precisa ter a coragem de começar e de fazer. Dizer que eu gostei muito dessa ideia corajosa de colocar os números, né, para a cena, para jogo. Quando falo para jogo, é a coragem de botar, né? Tem gente que fica escondendo, eu acho legal, acho que isso é muito bom, Maria, parabéns. Isso é um compartilhar, é confiar, é também generosidade. E as coisas que a gente... É uma confiança grande, porque as coisas que a gente não quer, que a gente não gosta, que não é... A gente não deixa entrar, ou então, quando se entra, sai. O que fica na gente é aquilo que vai ser proveitoso para a gente, sabe? Eu espero que eu tenha contribuído. É muito pouco tempo, com certeza tem muita coisa para ser pensada, para ser dita, né? Eu, hoje em dia, atualmente, eu faço um número que chama Lama, e eu gosto de cantar, vocês viram, né? Eu me apresento cantando, eu amo cantar, eu amo dançar, eu amo me mexer. E essa coisa de cantar,
Era meu sonho, vem de um sonho da minha mãe, que ela queria ser cantora, e eu também sempre quis ser cantora. E a palhaça está resolvendo, ela resolveu esse sonho meu, né? Porque a palhaça é cantora. E esse número, ele chama Lama, que é uma música da Núbia Lafayette, que minha mãe me apresentou a Núbia Lafayette, que é um bolero, né? Parece um bolero, não, é uma sofrência do tempo antigo, é uma sofrência antiga, mais atual, né? Antiga porque a Núbia Lafayette é uma diva antes de vocês nascerem. E esse número, eu saí de Brasília, eu fui para Mossoró, no Rio Grande do Norte, para a Gena e o Nil dirigirem esse número. Eu estou dizendo isso porque eu digo nos meus cursos que a vontade é um músculo, porque a gente precisa ter muita vontade, muita mesmo, para a gente fazer os nossos números, as nossas cenas, né? E eu fui lá, ele dirigiu esse número, isso já tem uns 10 anos, eu continuo fazendo ele e eu ainda apanho com ele, sabe? Eu ainda apanho porque é um número muito técnico, muito difícil de fazer, e a gente, às vezes, né, não tem a condição financeira para estar, né? Por exemplo, a gente tem que fazer, mesmo que seja para ninguém, mas a gente precisa estar fazendo. Enfim, a gente vai descobrindo coisas, a gente vai realmente descobrindo o que eu quero dizer para o mundo, o que me incomoda tanto que eu quero dizer para as pessoas, porque quando eu digo, isso passa a ser de todo mundo. E todo mundo vai rir porque se identifica, porque de alguma maneira eu estou dentro dessas pessoas, elas também estão dentro de mim, dentro da nossa humanidade, que eu acho que é muito importante a gente pensar, como hoje também é o dia, né, do palhaço, mas é o dia também da né, humanidade, das relações humanas, né? Pensar nisso que a palhaçaria ela é tão importante nas nossas vidas, ela é transformadora para a gente, porque ela coloca a gente nesse lugar horizontal. A gente, se é branco, se é preto, a gente chora, a gente tem dores, a gente sofre, a gente tem perdas, a gente passa por tudo isso. Então, isso coloca a gente no mesmo lugar, no mesmo nível, horizontal. E aí, gente, falei muito igual a Mulher da Cobra. Falou bom. Conhece a história? Conhece? Eu sempre falei isso, né? Porque sempre o pessoal falava sempre no Homem da Cobra, né? Aquele homem que fica vendendo aquele monte de coisa na rua. Então, para mim, são os verdadeiros bufões, né? Esse povo e aí tem remédio para tudo, aí tem as cobras dentro dos vidros, aí tem remédio para frieira, remédio não sei para quê, e só fala no homem, né? Mas existe a Mulher da Cobra também. Sim. Dá para provocar um pouquinho. Eu achei ótimo suas pontuações, Antônia, porque para mim é muito difícil estar nessa linha de frente, né? Mostrando. E é isso, é realmente o olhar, o treino, o colocar que a gente pode saber por onde ir também, né? Pode transformar e melhorar. É importante a gente emocionar, transformar as pessoas. A gente não tem nessa coisa, eu vou lá fazer o povo rir, porque eu sou... Não, precisa ter essa consciência, né? essa humildade. Entender que a gente está ali, né, para se transformando e transformando as pessoas também, tornando isso, né, dando leveza para a vida, né, através das nossas palhaças, né, da nossa arte e das nossas dores, das nossas tragédias pessoais. A gente coloca isso para ter graça, mais leve, e é assim que a gente vai se curando, nos curando. Sim. Sabe que mãe Rosa de Xangô, lá em Arembepe, ela sempre falou comigo, Má, se você for fazer, começa cantando. Porque você tem tanta coisa na cabeça, canta. Porque aí, quando você cantar, o resto rola. E aí, a nossa palhaçaria está muito ligada com a espiritualidade, com o feminino, com a natureza.
Então, é um presentão a gente estar aqui no dia de hoje. Eu estou muito feliz. Esse negócio da mulher cobra, eu tô achando que eu vou nem com a peneira, vou com o balai para vender minhas garrafadas também, porque a gente fazer saúde ao mesmo tempo, né? Você é danada. Marielle, você captou. Eu falo muito nas entrelinhas, hein? Muito na metáfora. Eu digo, às vezes eu falo para os meus alunos, vão descobrir, não fica querendo receita, porque não tem receita, vai batalhar, tem esforço. E você é danada, você já captou, e é isso mesmo, sabe? E no próximo encontro, que a gente possa falar sobre trabalho, sabe, Fronha? Que a gente estava trocando essa ideia, né? De quanto que, às vezes, você tem os cursos, as oficinas, as pessoas não participam. Eu fui chamada para fazer uma festa. Quando eu falei o valor, falei que era R$160, a pessoa cancelou. Ela queria que eu ficasse com as crianças lá horas, fizesse a animação e cancelou. E aí eu estou descobrindo agora que tem verba em escola para a gente apresentar. Então, é igual uma professora de capoeira falou ontem comigo. Você está aqui julgando capoeira. Você acha que eu não quero você na capoeira? Você está pegando no pandeiro. É para tocar o pandeiro. A gente está fazendo curso de palhaçaria, vamos fazer saída de rua, vamos buscar caminho, entender como que são as políticas culturais, né? Eu fiz um curso agora sobre política cultural e a gente vive um modelo extremamente competitivo e tem que ficar escrevendo edital, buscando orçamento e ter outras possibilidades de ser e existir, né? Então, que aqui puxe mais conversas e a gente vá somando, né? Nessa luta, nessa alegria que é ser quem a gente é. Claro, Perfeito. Então, vou deixar um beijo. Pessoal aqui, ó, Marcos Carvalho, maravilhoso. Obrigada, Antônio, pelas palavras inspiradoras, grande mestre. E o Guilherme, que vai estar aqui daqui a pouco mostrando o número dele também. Guilherme, Maria, nós estamos puxando um monte de gente para conversar sobre os números. Não temos vergonha de crítica, não. Crítica é bom. Aproveito para agradecer toda a partilha. Valeu. Então é isso. Dona Joca do Quilombo canta um brega. Sabe aqueles brega, Antônia? Vou puxar ele para finalizar aqui. Se vocês quiserem dizer mais alguma coisa. Eu quero agradecer, né, dizer que, mais uma vez, te dar os parabéns, que é assim mesmo, né? Eu acho que é uma maneira, a gente tem que pensar maneiras diferentes de comunicar, de se relacionar, de trazer essa palhaçaria preta para jogo. Dizer que eu dei um curso de palhaçaria preta, antes de trazer a palhaçaria de terreiro, na pandemia, eu dei o curso de palhaçaria preta, e desse curso surgiu um manifesto. Esse manifesto está no livro da Samira Lemes, que chama Sagrado Riso. Só mulheres pretas, palhaças, fizeram esse curso, e nós escrevemos esse manifesto. Então, dizer que é muito legal, muito boa a sua ideia, e a gente pensar isso mesmo, tá? Tá desenvolvendo esse aquilombamento para que a gente dê continuidade nesse processo todo de pensar a palhaçaria para mulheres negras e a palhaçaria, enfim, descolonizada, sem desmerecer o que vem os europeus, mas pensar que a gente pode ressignificar e pensar a palhaçaria trazendo nossas brasilidades, nossa maneira de ser como pessoas daqui, do nosso país, com a nossa cultura. Obrigada. Eu agradecer também pelo espaço, pelas falas, por Má ser tão conectiva e corajosa de colocar tudo isso aqui para a gente, todas essas oportunidades. Obrigada. A gente é ousada. A Miriam já está falando, ó, parabéns dela por ser ousada. Então, tem um brega que é assim, né? Receba as flores que lhe dou. Conheço. Então, um beijo e um pedaço de queijo. Até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada a todo mundo que ouviu, que escutou, que estava aí. Muito obrigada. Obrigada, Antônia. Obrigada, beijo. Beijo.